jornalista César Venâncio. Quero convidá-los para acompanhar agora a manifestação dos jornalistas regionalizados que representam a rede em sinal de protesto à fala do candidato a prefeito na cidade de Nova Russas. O candidato questionou, dias atrás, a participação de empresas e do sistema no levantamento de informações em uma pesquisa eleitoral, que o apontou em segundo lugar. Ora, quero só fazer aqui uma rápida reflexão. Em Poranga, o mesmo advogado que cuida dos interesses jurídicos do candidato Pedro Ximenes, certo? Não questionou a mesma empresa, o mesmo sistema. Por quê? Porque ele é advogado do prefeito e a pesquisa indicou que o prefeito vai ser reeleito. A pesquisa. Vamos saber quando abrir as urnas, tá? Então, o que acontece? 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, lá, tanto a rede quanto a empresa tem probidade, tem valores. Mas aqui perdeu os valores e, em tese, sugere que perdeu a probidade. Então, candidatos, não só o de Nova Russas, os senhores que foram apontados de forma ruim ou de forma boa nas pesquisas eleitorais, não se iludam. O que vale é a abertura das urnas, ok? Então, eu quero chamar aqui para, em seguida, se manifestar, o jornalista Felipe Crisman. Esse cidadão é o jornalista encarregado de coordenar as atividades dos jornalistas em todo o estado em rede. E ele recebeu hoje, oficialmente, o manifesto de todos os jornalistas. E esperamos que sirva de exemplo, não para o cidadão de Nova Russas, mas para todos, que o papel da imprensa não é gerar fatos, é publicar os fatos. E 15 de novembro, quando as urnas forem abertas, saberemos realmente quem tem a simpatia popular e quem efetivamente vai governar. Um abraço a todos. Eu sou o jornalista Felipe Clisma, coordenador da rede A Notícia do Ceará, e venho gravar este depoimento para sair em defesa da equipe a qual eu coordeno, composta por comunicadores, radialistas e jornalistas comprometidos não com o lado B ou lado A, politicamente falando, mas comprometida tão somente com o exercício profissional do jornalismo. Saiu em defesa após a equipe da Rede A Notícia do Ceará ser duramente atacada por comentários proferidos por Pedro Ximenes, candidato a prefeito no município de Nova Russas. Antes de sair em defesa dos colegas comunicadores, faço alguns questionamentos ao candidato que pediu, através da sua assessoria jurídica, a impugnação da pesquisa elaborada pelo Instituto Alternativa Dados. Pergunto, o Instituto Alternativa Dados, que elaborou a pesquisa em Nova Russas, que mostra um cenário desfavorável a Pedro Ximenes, é o mesmo instituto que elaborou uma pesquisa no município vizinho, no município de Poranga. Por que a sua assessoria jurídica pede a impugnação da pesquisa elaborada em Nova Russas e não pede em Poranga, visto que o instituto é o mesmo? Explico. A assessoria de Dr. Pedro Ximenes é através de Ricardo Almeida, um nobre advogado que também é assessor jurídico do atual prefeito de Poranga. Como em Nova Russas o cenário foi desfavorável, há compreensão do direito a pedir a impugnação da pesquisa, mas em Poranga fecham-se os olhos. 2 pesos e 2 medidas, com a palavra Dr. Pedro Ximenes. Voltando ao assunto do início do vídeo, peço tão somente respeito, Dr. Pedro Ximenes, a profissionais que não estão comprometidos, ratifico, com o lado político A ou B, mas que estão aqui desempenhando o exercício profissional do jornalismo, pelo papel de imprensa tão importante numa sociedade democrática.
Eu, Paulo Cavalcante, diretor da Web Rádio Brasil Web de Diadema, São Paulo, manifesto minha insatisfação sobre os ataques proferidos por senhor Pedro Ximenes, candidato a prefeito de Nova Russas, Ceará, direcionada à rede A Notícia do Ceará. Sou integrante da rede e defendo a liberdade de imprensa e a democracia. Paulo Cavalcante, da Web Rádio Brasil Web Diadema, São Paulo, para a rede A Notícia do Ceará. Sou Nilson Lima, integrante da rede A Notícia do Ceará e defendo a liberdade de imprensa e a democracia. Eu, Silvina Monteiro, da Rádio Brasil FM de Icó, manifesto minha insatisfação sobre os ataques proferidos por Pedro Ximenes, candidato a prefeito de Nova Russas, direcionados à rede A Notícia do Ceará. Sou integrante da rede e defendo a liberdade de imprensa e a democracia. Olá, amigos da rede A Notícia do Ceará. Aqui quem fala é Almi Costa, da Web Nossa Rádio de Canindé, no sertão central do Ceará, nos sertões de Canindé. Eu quero deixar aqui o meu registro de repúdio ao senhor Pedro Ximenes, candidato a prefeito lá em Nova Russa, pela falta de respeito aos companheiros e à rede A Notícia do Ceará. Eu quero registrar aqui o meu repúdio e pedir a liberdade de imprensa e a democracia, já que estamos num país democrático. Então quero deixar registrado aqui o meu repúdio ao senhor Pedro Ximenes, candidato a prefeito lá de Nova Russas. Eu, João Gabriel do canal da Salvação em Quixadá, manifesto minha insatisfação sobre os ataques proferidos por Pedro Ximenes, candidato a prefeito de Novas Russas, direcionados à rede A Notícia do Ceará. Sou integrante da rede e defendo a liberdade de imprensa e a democracia. Olá, amigos e amigas, sou Leonardo Silva, de Crateús. Manifesto minha insatisfação aos ataques realizados pelo candidato a prefeito da cidade de Nova Russas, Pedro Ximenes, que fez na última semana contra a rede A Notícia do Ceará. Então, essa é a minha insatisfação e meu manifesto. Eu, Edson Rodrigues, da Web Rádio Estilo de Fortaleza, manifesto a minha insatisfação sobre os ataques proferidos por Pedro Ximenes, candidato a prefeito de Nova Russas, direcionado à rede A Notícia do Ceará. Sou integrante da rede e defendo a liberdade de imprensa e democracia. Olá, eu sou Cícero Lacerda, da FM Quiterianópolis, 87,9 de Quiterianópolis, e manifesto minha insatisfação com os ataques proferidos pelo candidato a prefeito de Nova Russas, Pedro Ximenes, direcionados à rede A Notícia do Ceará. Sou integrante da rede e defendo a liberdade de imprensa e a democracia. Olá, eu sou o Flávio Teixeira, eu sou da Rádio FM Novo Tempo de Itapipoca. Manifesto aqui a minha insatisfação sobre os ataques proferidos pelo senhor Pedro Ximenes, candidato a prefeito de Nova Russas, direcionados à rede A Notícia do Ceará. Sou integrante da rede e defendo a liberdade de imprensa e a democracia. Sou Sunshine e faço parte da Rádio Cidade AM de Comunicação. Manifesto minha insatisfação sobre os ataques proferidos por Pedro Ximenes, candidato a prefeito de Nova Russas, direcionados à rede A Notícia do Ceará. Sou integrante da rede e defendo a liberdade de imprensa e a democracia.